Bom dia, muito bom estar de volta, estar com os irmãos. Semana passada nós fizemos uma viagem para Panorama, um pouquinho longe. Nós somos daquela região, né? Liana é de Dracena, bem pertinho de Panorama, eu sou de Tupã. Então, quando a gente volta para aquela região, a gente meio que sente meio em casa, né? Voltando para casa, e foi muito bacana. Tivemos com o pessoal da igreja de Pompeia, um retiro de casais, tivemos um tempo muito abençoado. Obrigado pelas orações, e foi muito gostoso nós termos esse tempo junto com o pessoal. Encontramos pessoas que não conhecíamos, fazia tempo que não víamos, conhecemos novas pessoas, tivemos um tempo muito agradável. Chegamos na sexta-feira lá, e no dia que nós chegamos caiu uma chuva muito forte à noite no acampamento, mas não tinha atividade ainda, e depois não choveu mais. Parece que nas cidades no entorno andou chovendo, mas ali não choveu. Tivemos um fim de semana muito agradável, foi muito bacana. A gente agradece a Deus o privilégio que tivemos, né? Conversamos com algumas pessoas, aqui também foi tudo bem, né? Pastor Kengo esteve, o Grupo da Liberdade esteve aqui. Pastor Kengo é da casa, né? Então já foi pastor aqui, é muito querido, e eu sei que os irmãos gostam muito dele, a gente também gosta, e tem uma pregação muito bacana, é muito claro, muito prático, né? Nas colocações que ele faz. Nós queremos começar uma nova série de mensagens. Essa série vai ser um pouquinho mais longa, nós vamos até no meio de julho, quando a igreja completa 101 anos. A Rones vai completar 101 anos, dia 15 de julho. Então, no domingo, lá pelo meio de julho, nós terminamos essa série, justamente na data que nós vamos relembrar o aniversário da igreja, né? E essa série nós colocamos, dessa vez não fiz os slides, essa série nós estamos dando um título de Compartilhando a Fé. É a sua fé ou a fé? A fé, né? Sua fé. Compartilhando a sua fé. E o nosso objetivo com essa série é trazer textos bíblicos que nos mostrem não só a importância, a necessidade, mas situações em que Jesus, mostrando tendo experiências com seus discípulos e outras pessoas, mostrando como é importante compartilhar a fé. E o nosso desejo maior é que você seja encorajado a compartilhar a sua fé. A palavra de Deus tem um texto muito interessante, diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Só tem um jeito das pessoas não ouvirem sobre Deus, se nós não pregarmos. Dizem que no Brasil nós somos, nas contas aí, tem gente que tem estatística mais otimistas, e tem outros que são mais pessimistas, mas aí os números vão de 32 milhões até números com 50 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Imagine se nós sejamos mais no nível de baixo aí, 32 milhões. Nós, 32 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, tomarmos com seriedade essa responsabilidade de falarmos do amor de Deus a outras pessoas, né? Imagina que num ano, cada um desses 32 milhões conseguissem compartilhar a fé com uma pessoa só. O que aconteceria? Nós seríamos 64 milhões no outro ano, mas essa realidade não acontece. Na igreja a mesma coisa. Nós temos no nosso hall aqui em torno de 50, 60 pessoas, uma média em torno de 25 a 30 pessoas no domingo, vamos dizer 30 pessoas efetivas na nossa igreja. Se cada um de nós repartíssemos a fé com uma pessoa no ano, e essa pessoa tomasse a decisão por Jesus e começasse a vir na igreja, no outro ano nós seríamos quanto?
60. E se fôssemos, no outro ano, esses 60 fizessem uma pessoa, uma só, 365 dias no ano, uma pessoa, nós teríamos 120. Mas essa não é a realidade de crescimento das igrejas. A nossa denominação Holiness, eu fiz uma pesquisa através dos relatórios que as igrejas mandam, de 2023, início final de julho a início de um ano lá, porque eu concilio em setembro, então é de julho a julho, de 23 a 25, nós tivemos um crescimento de batizados na denominação em torno de 1.000 pessoas, entre batizados e novos membros que chegaram na igreja. É um número significativo, né? 1.000 pessoas novas. Mas quando você pega o número final de membros das igrejas, ele não aumentou em 1.000. Ele ficou ali praticamente o mesmo número. Significa que em 2 anos a igreja teve entrada de 1.000 pessoas e teve a saída de 1.000 pessoas. É meio estranho isso, né? Significa que a nossa tarefa é dupla. Nós temos que levar pessoas a Jesus, mas nós temos que cuidar dessas pessoas para que elas permaneçam no nosso meio. Então, o nosso objetivo aqui, nessa série, é trazer um encorajamento a cada um de nós. Me incluo nessa responsabilidade de levar pelo menos uma pessoa a Jesus nesse ano. E eu já vi vários tipos de campanha, mas uma coisa bacana que você pode fazer é listar pessoas com quem você gostaria de compartilhar a sua fé. 1, 2, 3, 5. Quantas pessoas, familiares, amigos com quem você tem contato? Coloca num papel, deixa guardado num lugar que só você sabe onde está, e você ore por essas pessoas. Comece a orar por elas. Comece a orar por elas, para que, de alguma forma, a palavra de Deus alcance o coração delas. Eu tenho um grupo de WhatsApp que são dos meus colegas de colégio técnico. Nós temos 52 anos da nossa entrada no colégio técnico. Quando completou 50, nós nos encontramos, né? Um terço, um quarto da turma estava lá. Eram mais de 200 pessoas que entraram e nós estávamos perto de 60, 80 pessoas. Então, mais ou menos um terço estavam lá. E dessas pessoas no grupo, nós vamos conversando e eu vou percebendo que vários deles se tornaram cristãos. Um rapaz que morou comigo numa república que eu morava, o rapaz era bem bagunceiro mesmo. E ele se tornou um cristão. De vez em quando a gente conversa no privado, né? Na época, eu e um outro colega tínhamos convertido e ele até estranhou isso, né? Mas hoje ele é um cristão. E vários colegas ali, eu vejo, né? Vamos trocando ideia, alguns compartilham no grupo, contam sua experiência. E é muito bacana de ver que Deus, de alguma forma, trabalha, né? E alcança pessoas que a gente nem imagina que serão alcançadas. O texto da palavra de hoje se encontra em João capítulo 4, verso 35. Você pode abrir a sua Bíblia ali? Eu estou usando a versão Almeida atualizada, que diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Outra versão, a Nova Almeida atualizada, NA, diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros. Esse texto, ele é muito interessante e engraçado. Nós estamos aqui em Guarulhos, estamos na região
metropolitana de São Paulo, e a gente não tem oportunidade de ver muita lavoura aqui, né? A Massai vai para o lado de Mogi, se for lá mais para frente, em direção ao Shalom, né? Quando quem vai para o Shalom vê muita hortaliça, né? Mas aqui a gente não vê lavouras de outro tipo, né? Aqui eles estão pensando no trigo. Quando fala branquejam, é que o trigo, quando ele começa a ficar maduro, ele fica meio amarelado, meio claro, como o arroz, né? E aí, essa é a ideia de branquejar. E Jesus está conversando com os seus discípulos e diz assim: vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, ergam os vossos olhos e vejam os campos, pois já branquejam. Espera aí, eu vou pedir para o Kenji mostrar uma foto que eu mandei. Por favor, a primeira, dele verde. Essa aí é ele verde. Isso aí é uma imagem da internet de uma plantação de trigo. Aí não sei se falta 4 meses, né? Você digita lá, mas ele dá uma imagem qualquer. Eu acho que 4 meses antes talvez seja um pouco menos cacheado. Mas dá para perceber. E aí põe a outra imagem, Kate. Esse já é um campo de trigo bem perto da colheita. Bom, se você comparar os dois, eu acho que, a não ser que o cidadão é meio ruim de olho, não tem como confundir, né? Então, talvez... Obrigado, Kent, pode tirar. Se eu fosse algum daqueles ouvintes de Jesus, seus discípulos, eu falo assim, o cara deve ser bom de falar da palavra de Deus, mas não entende de lavoura, porque não é possível. Como é que, se faltam 4 meses para a ceifa, como que ele diz que dá para colher agora? Alguma coisa está errada nessa conversa. Se está verde daquele jeito, colher vai perder. Não vai estar pronto para a colheita, não vai funcionar. Tem um ditado popular que diz que quem tem pressa come quente ou verde, né? Cru ou verde, né? Não tem como. Eu estudei em Londrina e fazia o meu trabalho prático, quando seminarista, em Presidente Prudente. Então, eu pegava o ônibus de Londrina para Prudente. E ali é o norte do Paraná, né? Norte pioneiro, como o pessoal costuma dizer, tem muita plantação de trigo. E na época que o trigo a gente vai indo, o ano todo eu pegava ônibus toda semana, né? Pegava durante o dia, então eu observo. A volta era à noite, mas na ida era sempre durante o dia. Então eu ia observando, né? A terra toda sem nada, daí a pouco começa a sair uns brotinhos, uns negocinhos verdes, vai crescendo, começa a cachear, começa a ficar verdinho, começa a aparecer os grãozinhos e tudo mais. E aí, com o tempo, ele começa a amarelar, começa a ficar amarelo, começa a ficar bonito. E a hora que o vento bate, ele fica tombando assim, é um negócio muito bonito. Mas eu fiquei pensando, não tem como confundir uma coisa com a outra. Naturalmente que Jesus não está querendo dizer que é para ele escolher. Rapaz, vocês não estão enxergando? Vocês estão vendo tudo verde, mas na verdade está maduro, pode colher. Acho que Jesus não está falando nesse sentido. Então, sobre o que Jesus está falando? Se Jesus não está querendo dar aula de lavoura para o pessoal, então, o que Jesus está tentando ensinar aqui? E é isso que nós queremos olhar para o texto e pensar com vocês. Naturalmente que Jesus não está falando que é para meter a foice e colher quando estiver verde. Mas há algum sentido aqui que talvez Jesus está tentando ensinar. E há 3 aspectos nesse texto que nós podemos meditar para tentar entender.
Possivelmente, Jesus está usando uma figura, uma forma de dizer, e através disso ele está tentando mostrar uma outra realidade, que não é só a da lavoura, mas usando uma figura da lavoura, ele está tentando trazer à realidade algumas verdades que os discípulos talvez não estivessem percebendo. O primeiro aspecto diz respeito, a primeira questão diz respeito ao tempo, uma questão de tempo. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ele faz uma pergunta. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Então Jesus está colocando uma questão de tempo. Ele está dizendo, tem um tempo ainda até a colheita. Na verdade, em termos agrícolas, não tem como confundir o tempo da colheita de um campo de trigo, né? Nós vimos as fotos. Então, o que Jesus está tentando mostrar? Jesus está tentando mostrar para nós que o tempo, quando nós estamos falando de colheita, no sentido de evangelização, não existe um tempo. O tempo é todo o tempo. E a palavra de Deus nos diz, em outra passagem, Paulo dizendo a Timóteo, e ele diz assim, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Nós imaginamos que num processo de colheita natural, o lavrador ele prepara a terra, ele ara, ele espera o momento certo, ele escolhe a semente certa, ele semeia, ele cuida, ele vai lidando de modo que nenhuma praga, nenhum mato invada a sua lavoura, ele vai cuidando, ele vai vendo crescer, e no momento correto ele faz a colheita. Quando é tempo de colheita, nós temos algumas famílias nessa região do norte do Paraná, uma família específica numa cidade do lado de Londrina, chamada Açaí, e o rapaz diz que quando tem a colheita, época de colheita, ele sobe na máquina, ele vai até tarde mesmo, né? Acende aquelas luzes grandes em cima da máquina e vai indo até ele conseguir fazer a colheita, né? Não sabe se vem uma intempérie, uma chuva, alguma coisa que pode prejudicar. Então, eles tentam colher o mais rápido possível quando é época de colheita. Claro, existe um processo, mas aqui Jesus está tentando trazer uma outra realidade. Ele está dizendo que quando se diz respeito à evangelização, ao compartilhar, não existe um tempo. Todo tempo é tempo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 5, ele diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Evangelização é oportunidade. Às vezes são conversas que não tem nada a ver e ela acaba chegando em algum ponto que você pode aproveitar a oportunidade. Significa o seguinte: esteja atento em tempo e fora de tempo, porque pode surgir um momento em que você pode, de alguma forma, repartir a sua fé. Eu tive uma experiência bem intensa. Meus filhos estavam num colégio e eu tinha que buscá-los. Acho que era 12:30, alguma coisa assim, e eu passei num cartório para fazer o reconhecimento de firma de um documento. Eu peguei a minha senha, estava esperando a vez, eu olhava o relógio estava caminhando para o horário e estava dando horário, e eu sou meio, minha esposa que sabe, eu sou meio chato com esse negócio de horário, eu não gosto de esperar e não gosto de fazer os outros esperar.
E eu olhava no relógio, a senha não andava, e o negócio ia devagar, eu olhava para os atendentes, um conversando com o outro, eu nervoso, já bufando sozinho. Sentou um cara do meu lado e começou a puxar conversa. Ele começou a puxar conversa comigo. E eu não queria conversa, eu queria que a senha fosse logo, vigiando o painel. E ele puxando conversa, eu respondendo assim, nem olhando para ele. De repente ele botou a mão no bolso e tirou uma foto e colocou na minha frente. Isso aqui é a foto do meu filho. Aí eu percebi que a coisa era séria. Aí eu falei, Deus me perdoa, que eu estou focado e a oportunidade está surgindo. Aí ele falou, meu filho, há um tempo atrás, ele começou a passar mal. Fui no médico, no hospital, deram um remedinho, disse que não era nada, voltamos para casa, ele não melhorava, levamos de novo, deram outro remédio, voltou. Na terceira vez que ele foi, ele ficou hospitalizado. E não saiu mais, ele morreu. E ele falou, eu não sei o que eu faço da minha vida agora. Naquela hora o meu coração apertou, eu fiquei me imaginando, eu querendo ir rápido para buscar os meus filhos. Pensei, e agora? O que eu falo para essa pessoa? E naquela hora a única coisa que me veio no coração, eu disse assim, eu imagino uma dor terrível que você está sentindo. Eu conheço um Deus que pode te consolar. Posso fazer uma oração por você? Ele disse, por favor, eu estou precisando. E ali no meio, nos bancos, aguardando as senhas, um monte de gente ali, peguei na mão dele e nós oramos ali. Eu orei por ele, para que Deus de alguma forma o consolasse. Terminou a oração, os olhos cheios de lágrimas, apertou a minha mão e disse, obrigado. Aí deu alguns minutos, acendeu a minha senha, fui, fiz o documento, saí, cumprimentei ele, fui embora. Cheguei atrasado, não por culpa dele, né? Talvez eu devia ter ido mais cedo, mas às vezes a oportunidade ela surge quando a gente menos espera. Às vezes a oportunidade está quando você está no transporte, sentado, no trabalho, numa conversa informal, com gente que você nem sabe quem é, às vezes com gente que você conhece e te dá a oportunidade de você falar de Jesus. Às vezes essas pessoas nunca tomaram uma decisão por Jesus, porque nunca houve quem lhes falasse do amor de Deus. Talvez não houvesse quem desse tempo para que essa pessoa pudesse experimentar o cuidado de Deus. A primeira verdade que Jesus quer nos mostrar é uma questão de tempo. Todo tempo é tempo. Na colheita, na agricultura, ela tem um processo, tem uma data. Mas na realidade espiritual, no nosso contexto de fé, todo tempo é tempo. É uma questão de oportunidade. Uma vez eu também ouvi um testemunho de um rapaz, de uma missão chamada Jovens em Cristo, meu xará chamava Eduardo, e ele diz que ouviu, né, falando sobre você ser inteligente e usar de forma inteligente estratégias, né? Diz que um rapaz ouviu uma mensagem parecida com essa que eu estou trazendo, chegou na escola, tocou o sinal do intervalo, ele foi na porta e fechou a porta, agora ninguém sabe porque eu tenho uma coisa importante para falar com todo mundo. Pegou a Bíblia e ia começar a abrir a Bíblia, aí você imagina, né? Voou papel, chinelo, tênis em cima dele e ele não conseguiu falar nada. Né? E as pessoas falam, aquele cara, né, E ele falou, tinha um outro rapaz, um outro contexto, que ele levava a Bíblia, tocava o sinal do intervalo, a Bíblia ficava embaixo da carteira, aquelas carteiras escolares que tem um negócio por baixo, ele pegava a Bíblia, abria a Bíblia, 5 minutos do intervalo, ele dava uma lida na Bíblia, fechava e colocava. O amigo dele de trás percebeu que tinha um livro, não conseguia identificar o que era, mas todo intervalo ele fazia isso, todo dia. E o cara começou a ficar meio encafifado.
começou a olhar de lado para ver que livro que era aquele, não conseguia ver. Ele abria, ele tentava olhar, e um dia ele não aguentou, falou: rapaz, o que é esse livro que todo intervalo você pega e abre ele? Ele falou: isso aqui é a Bíblia, você quer ler comigo? É muito interessante. Ele falou: rapaz, eu fiquei curioso, porque todo dia você mexe nele. Eu quero sim. Então vamos aqui, 5 minutos a gente lê um pouquinho. E esse amigo começou todo dia a ler a Bíblia junto. Estratégias diferentes, questão de oportunidade. Deus dá sabedoria a cada um de nós para que a gente tenha oportunidades para repartir. É uma questão de tempo. Na lavoura tem o tempo certo, mas no mundo espiritual, na questão de repartir a fé, não há tempo certo. Todo tempo é tempo. É uma questão de oportunidade. Jesus continua dizendo, ele diz assim: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejam os campos, e vede os campos. Levante os olhos e vejam os campos. Olhar os campos com olhar natural seria constatar que ainda estavam verdes. Estava longe do momento de colheita. E um olhar natural nos mostra algumas coisas. Mas talvez Jesus está tentando mostrar aqui uma outra questão, que é uma questão de olhar. Há um texto na palavra de Deus muito interessante, que é a parábola do bom samaritano, bem conhecida em Lucas 10, que fala de uma pessoa que ia de Jericó até Jerusalém, e no caminho ele foi atacado por salteadores, tal, e aí ele caiu, né? E o texto diz assim, Lucas 10, 31 a 33. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, ele viu o homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também viu, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. É uma questão de olhar. O sacerdote e o levita tinham, de acordo com a lei judaica, eles não podiam tocar em cadáver, então talvez tivesse até uma questão legal que lhes dessem validade para passar longe. Mas quem disse que estava morto? De longe ele não podia identificar. Mas esse samaritano, primeiro ele passou perto. Passando perto, o olhar dele era diferente. Ele viu uma pessoa necessitada e compadeceu-se dele. Outro texto muito interessante, em Mateus capítulo 9, 36, diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Olhar a multidão, para muitos é só multidão. Você anda num lugar muito movimentado, cheio de pessoas, pega o metrô em São Paulo, né, Luca, lá, horário perto das 6 horas, você pega para capar e, olha, tenta se virar nos 30 para poder andar. Tem um lugar, eu não fui muitas vezes, mas quando você vai no metrô Consolação e pega a linha amarela para conectar com a linha verde, sai da linha amarela e vem para a linha verde, que é na Avenida Paulista. A linha amarela vai para lá do oeste de São Paulo, né? Aí é um túnel enorme, você anda, não sei quantos metros, dá uns 100 metros ou mais, mas é um túnel. Um corredor, e você vai andando. E a hora que você desce, claro, não é só você que desce do metrô. Então, desce todos os vagões ali, né? Então, ali é inevitável. Lógico que no horário de pico vai ter muito mais gente. Mas, normalmente, você vai andar, e você não pode ficar parado, porque vai vir alguém atrás e te dar um peteleco.
Todo mundo. Então, quando você passa num lugar desse, o que você vê? Você vê um monte de gente. Você só vê gente e não tem como parar, né? É lógico que não estamos falando assim, pare e comece a olhar para ver se tem alguma coisa. Não é isso. Mas, quando Jesus olhou a multidão, ele não olhou como um volume de pessoas aglomeradas. Jesus olhou aquelas pessoas e enxergou algo nelas que talvez a maioria não estavam enxergando, que eram pessoas aflitas e exaustas, pessoas que estavam com necessidade, que estavam com algum problema. Às vezes as pessoas passam por nós, às vezes encontramos, às vezes vemos um monte de gente, e o que a gente vê? A gente vê multidão. Multidão não tem nome, não tem rosto. Multidão não tem sentimento, multidão não tem expressão. É massa. Mas quando você consegue olhar a pessoa no meio da multidão, quando você consegue enxergar um pouquinho além do que só a massa de pessoas, talvez a gente consiga olhar e ver alguma coisa a mais. Por isso Jesus diz: ergam os olhos, vejam os campos. Mas esse olhar não é o olhar de quem olha a multidão, é um olhar de quem olha pessoas. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que esbarram com você no seu dia a dia? Passar de longe ou passar de largo, nós nunca vamos perceber nada. Se nós passarmos de perto, talvez a gente vai ver que é a gente que está caída, necessitada. Eu tive 2 experiências. Uma ocasião, era pastor na igreja do Bosque, e morávamos, acho que não dava 50 metros da igreja, mas tinha que virar a rua. Aí eu estava indo bem cedo para a igreja, não sei o que eu ia fazer, mas era bem cedo. Eu comecei a andar na rua. Eu comecei a ouvir passos atrás de mim. E eu acelerava, o passo acelerava. O que eu pensei? Estou ferrado. Bandido. E eu dei mais uns passos, acelerei, não corri, mas acelerei e aqueles passos aceleravam. Daí o que eu fiz? Agachei, fingi que ia mexer no tênis e armei a mão. Falei, qualquer coisa eu sento uma bolacha, né? Como se eu fosse grande coisa, né? O cara passou, assim, meio assustado. Eu fiquei imaginando o seguinte, ele pensou, estou lascado, vai me assaltar. Os dois, um com medo do outro, né? O cara foi embora, não era nada. Mas às vezes a gente nem olha os preconceitos. Outra vez eu me peguei, estava subindo para o metrô, aliás, estava voltando, já era noite. Aí eu olhei na rua, do outro lado tinha um cara no chão. E eu pensei assim, deve ser alguém bêbado, ou fingindo que está bêbado. Se eu passar do lado, ele vai me assaltar. Peguei, atravessei para o outro lado da rua e vim embora. Acelerei o passo, nem olhei para ver o que era. Se fosse um cara que passou mal e caiu, se fosse um cara que tivesse algum problema e tivesse necessitado, bom, eu que não seria o bom samaritano dele, que eu passei de largo. Às vezes o nosso pré-julgamento, às vezes o nosso julgamento preconceituoso nos leva a passar de largo, a não olhar as pessoas, né? Que a gente possa, como Jesus, ao olhar as multidões, ver mais do que um aglomerado de pessoas. O texto termina dizendo assim, pois já branquejam para a ceifa, pois já estão prontos. Ergam os olhos, vejam os campos, já branquejam para a ceifa.
Jesus talvez está dizendo para nós que aqui é uma questão de colheita. Olha ao seu lado. Quantas oportunidades você tem? Tem uma história muito contada que diz que uma fábrica de sapatos mandou um vendedor para um país, não lembro que país que era, se era a Índia, não sei aonde. E o vendedor disse assim, desiste de mandar para cá. Aqui ninguém usa sapato, só usa chinelo. E tinha mandado um outro vendedor. E esse outro vendedor disse, pode vir aqui e montar um negócio aqui. Aqui tem muita gente para comprar sapato, porque aqui só usa chinelo. Um olhou que não dava, porque ninguém tinha sapato. E o outro olhou os campos branquejantes, olhou a oportunidade. 2 Coríntios 6, 2, um pedaço do texto diz assim, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. De novo, Jesus, quando via aquela multidão, ele olhou e viu campos branquejando, pessoas necessitadas. E no complemento daquele texto que eu li, ele diz assim, depois de dizer que eram como ovelhas que não têm pastor, Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Peçam trabalhadores para a seara. A oportunidade está aí. E o convite de Jesus é para nós ceifarmos. O texto vai nos apontar 3 questões. O tempo. Quando se trata do mundo espiritual, da semear a palavra, não tem tempo. Todo tempo é tempo. Pregar em tempo e fora de tempo. Segunda questão que o texto vai nos trazer é uma questão de olhar. O que nós estamos vendo nas pessoas? Pessoas desagradáveis, pessoas que são só pessoas? Será que o nosso olhar é só de multidão? E uma questão de ceifa. Será que nós percebemos um monte de oportunidade que nós temos para falar do amor de Deus? Que nós possamos ser encorajados pelo Senhor e levarmos. Agora, a palavra de Deus diz que essa questão de olhar é uma questão que o Senhor pode abrir os nossos olhos para que a gente enxergue, para que a gente veja além do que o olhar natural mostra. Há vários textos em que Deus mostra, por exemplo, quando Eliseu levou o moço dele e falou para ele olhar lá no entorno, ele só via os inimigos. E Eliseu tentou mostrar para ele, e ele disse, abre os olhos dele para que ele veja. Ele viu os exércitos de Deus. Lá no caminho de Emaús, quando estavam conversando, não estavam entendendo nada. E aí Jesus também lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Quem abre o nosso entendimento, quem nos dá perspectiva, é o Senhor. Por isso, mais do que a gente sair daqui com um peso na consciência, ou, nossa, Deus, eu preciso enxergar, sai daqui com o desejo de orar, Senhor, faz-me ver além das multidões. Faz-me perceber que todo o tempo é tempo, é uma questão de oportunidade. Faz-me enxergar campos branquejando quando a maioria só está vendo o campo verde. Senhor, me mostra como eu posso ser instrumento do Senhor. O que o Senhor não vai conseguir fazer
é pegar você e obrigar a você fazer. Mas se eu e você colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor, então Ele vai nos mostrar ao nosso redor pessoas que nós podemos repartir do amor dEle. Pensa na quantidade de pessoas que você cruza. Não encontro muita gente. Você vai em padaria, você vai em posto de gasolina, você anda na rua, você conversa com amigos, vizinhos, você manda mensagens. Enfim, há uma infinidade de oportunidades para a gente poder pedir para Deus nos mostrar, abrir os nossos olhos, fazer-nos ver além da multidão, ver pessoas que estão carentes do seu amor. Amém? Que a gente possa ser pessoas prontas para alcançar outras pessoas com seu amor. Vamos orar?